Olá, sou Noel Antônio Baratieri, advogado da Lacunto, e nós temos um problema bastante sério, grave, que são os oficiais do Ministério Público de Santa Catarina, que são obrigados por lei, em função do cargo que ocupam, a cumprir diligências, requisições e praticar atos externos em nome do Ministério Público em locais conflagrados, locais de alto risco de vida, locais dominados muitas vezes pelo tráfico, dominados pela violência, e esses oficiais do Ministério Público são submetidos a condições, a situações de risco de vida. A Lacomp procurou o Conselho Nacional do Ministério Público solicitando, requerendo uma gratificação pelo risco de vida, em função desses oficiais cumprirem diligências, mandados e averiguações em locais de alto risco. O Conselho Nacional do Ministério Público considerou que é devido, que esta verba é devida aos senhores e distintos oficiais do Ministério Público de Santa Catarina. Porém, o Ministério Público de Santa Catarina negou administrativamente esse direito, arguindo questões de natureza orçamentária. A Lacomp, enquanto defensora dos oficiais do Ministério Público de Santa Catarina, ingressou com uma ação coletiva junto ao Poder Judiciário de Santa Catarina e levantou algumas teses fático-jurídicas que são fundamentais para assegurar o direito aos seus oficiais. A primeira delas é a garantia pelo exercício da atividade perigosa como um direito fundamental. A Constituição Federal da República assegura aos servidores públicos que exercem atividade de risco o direito ao recebimento de uma gratificação pela atividade de risco. Isso é texto, é matéria que está na Constituição da República. E também foi arguida na ação coletiva o direito à gratificação que decorre de lei estadual. Nós temos o Estatuto dos Servidores Públicos Estadual, no seu artigo 85, inciso 7, que assegura aos servidores públicos que exercem atividade de risco o direito ao recebimento da gratificação pela atividade de risco. E a atividade que os senhores oficiais do Ministério Público exercem, ela apresenta sérios riscos. Riscos de violência contra a pessoa. O oficial do Ministério Público vai até locais conflagrados. Ele vai em locais muitas vezes dominados pelo tráfico, vai em locais intimar pais que não pagaram a pensão alimentícia, usuários de drogas, bandidos de alto risco. Então ele se expõe seriamente a riscos psíquicos, riscos físicos, até a sua própria vida se expõe ao risco. Então a situação do oficial do Ministério Público de Santa Catarina, ela se enquadra exatamente nos termos do artigo 85, inciso 7 do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais. Também foi arguido o direito à isonomia. Os distintos oficiais de justiça do Poder Judiciário de Santa Catarina executam atividades similares. Para o Poder Judiciário, para os oficiais de justiça do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é paga a gratificação de risco. Então, da mesma forma, deve ser assegurado esse direito, o pagamento dessa gratificação para os oficiais do Ministério Público Estadual. Então, em função desta ação coletiva, a Lacomp pediu para que o Estado seja obrigado, agora em diante, a pagar essa gratificação aos oficiais do Ministério Público e também o Estado seja condenado a pagar os últimos 5 anos em que os oficiais do Ministério Público executaram essas atividades de risco e nada receberam. Então são dois pedidos, um para o futuro, que o Estado de Santa Catarina passe a pagar a gratificação de risco, e outro quanto ao passado, que o Estado seja condenado a pagar aos oficiais do Ministério Público que são associados à Lacomp esse direito que está assegurado na Constituição e que está assegurado no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina.